Então, vamos iniciar o nosso teste aqui no nosso assistente, né? Vou colocar aqui no modo tela cheia. E a primeira pergunta que eu vou fazer é aquela perguntinha marota para a gente ver como que ele vai é, se comportar, se ele sabe o que que ele tem que fazer, né? Então, vamos botar assim, olá, vamos ter cortês, né? Olá, você sabe como orientar um paciente? Buscando na base de conhecimento, sim, posso orientar pacientes conforme as diretrizes indicadas no documento Instruções para a Educação do Paciente, que você forneceu. Essas instruções estabelecem que toda explicação deve ser feita em linguagem simples, clara, objetiva, sem termos técnicos ou, quando necessário, com explicações acessíveis. Além disso, as orientações devem sempre incluir a frase final: em caso de persistência ou piora dos sintomas, procure atendimento médico. Se você quiser, posso elaborar uma orientação específica para um paciente com base em uma condição clínica que você me informar. Qual seria o tema ou situação que deseja abordar com o paciente, né? Então, ele está demonstrando aqui com essa resposta de que ele sabe quais são as instruções que ele deve seguir, que são aquelas instruções que a gente passou no arquivo que a gente fez o upload, né? Então, agora vamos fazer alguns testes solicitando algumas orientações. Então, iniciamos um novo chat aqui, né? Zeramos tudo aqui e vamos solicitar com que o nosso GPT escreva as orientações aí para um paciente com escabiose, né? Então, vamos botar assim, oriente um paciente com escabiose. Vamos ver como que ele vai fazer o texto. Claro, aqui está uma orientação voltada ao paciente sobre a escabiose, conforme as diretrizes e documentos funcionais para a educação do paciente. Escabiose, também conhecida como sarna, é uma infecção de pele causada por um ácaro microscópico chamado Sarcops scabiei. Este ácaro escava túneis na camada superficial da pele, causando coceira intensa, especialmente à noite, e pequenas lesões avermelhadas que podem se espalhar pelo corpo. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada. Também pode ocorrer pelo compartilhamento de roupas, roupas de camas ou toalhas contaminadas. O tratamento geralmente envolve o uso de cremes ou loções específicos que devem ser aplicados em todo o corpo, da cabeça aos pés, mesmo nas áreas que não apresentam lesões aparentes. Todos os contatos próximos da pessoa infectada devem ser tratados ao mesmo tempo, mesmo que não apresentem sintomas, para evitar reinfecção. Durante o tratamento, é importante trocar e lavar todas as roupas, roupas de cama e toalhas com água quente no mesmo dia da aplicação do medicamento. Objetos que não puderem ser lavados devem ser isolados por pelo menos 72 horas. A coceira pode continuar por alguns dias ou semanas, mesmo após o fim do tratamento, mas isso não significa que o parasita ainda esteja presente. Em caso de persistência ou piora dos sintomas, procure atendimento médico, né? Ele fez o texto aqui seguindo as orientações que a gente pediu, mas o texto ficou um pouquinho longo, né? Então, muitas vezes o paciente não vai ter paciência de ler tudo isso, né? Então, a gente pode pedir para ele refazer sendo mais conciso. Vamos ver como que ele vai refazer o texto, né? Eu vou colocar assim, ó, reescreva sendo mais conciso, mais conciso. Então, vou escrever assim, ó, reescreva, ponto, seja mais conciso, fica melhor. Seja mais conciso. Ponto. Escabiose, sarna, é uma infecção de pele causada por um ácaro que provoca coceira intensa, principalmente à noite, e lesões avermelhadas na pele. A transmissão ocorre por contato direto com a pele de pessoas infectadas ou por roupas e roupas de cama contaminadas. O tratamento é feito com loções e cremes aplicados no corpo todo. Todos os contatos próximos também devem ser tratados, mesmo sem sintomas. Roupas, toalhas e lençóis usados devem ser lavados com água quente no mesmo dia do tratamento. A coceira pode persistir por algumas semanas após o fim do tratamento. Em caso de persistência ou piora dos sintomas, procure um atendimento médico, né? Então, ele colocou um texto mais enxuto, né? Se você quiser, você pode colocar um texto mais completo, né? Você vai
colocar ali orientações do paciente num PDF, por exemplo, e passar para ele, né? Ou colocar aqui até na própria receita ali no final, fazer essa parte das orientações assim, com um texto mais conciso, né? Então, ele está seguindo as instruções para fazer as orientações ao paciente, né? Vamos fazer um outro teste. Tá, então vamos iniciar um outro teste. Eu vou colocar aqui um novo chat, tá? Então vou botar assim, ó, oriente um paciente com doença diarreica aguda. Vamos ver o que que ele vai dizer. Claro, seguindo as diretrizes do documento, instrução para a educação do paciente, aqui está um exemplo de orientação ao paciente com doença diarreica aguda. Diarreica aguda. A diarreia aguda é quando você tem aumento no número de evacuações, geralmente com fezes mais líquidas, que começa de forma repentina e dura até 14 dias. Na maioria das vezes é causada por vírus ou bactérias presentes em alimentos ou água contaminados. É importante manter-se bem hidratado. Beba bastante água, água de coco, chás ou soro caseiro. Isso ajuda a repor os líquidos e os sais minerais perdidos nas fezes. Evite bebidas com cafeína, alcoólicas ou muito açucaradas, pois podem piorar a diarreia. Prefira uma alimentação leve e de fácil digestão, como arroz, batata, cenoura cozida, maçã sem casca, banana e torradas. Evite alimentos gordurosos, frituras, leites e derivados enquanto durar o quadro. Se tiver febre, sangue nas fezes, vômitos persistentes, sinais de desidratação como boca seca, fraqueza, tontura, pouca urina, ou se os sintomas durarem mais de 2 dias, é fundamental procurar atendimento médico para avaliação. Caso de persistência ou piora dos sintomas, procure atendimento médico, né? Então, ele colocou um texto ali explicando para o paciente a condição da doença diarreica aguda, da diarreia, né? É, e ele passa algumas orientações com relação à importância da hidratação, né, com relação, a importância com relação aos alimentos também, e muito importante, ele passa ali os sinais de alerta que o paciente deve ficar atento para que, caso aconteça, ele procure uma reavaliação médica, né? Então, a gente viu aí que o nosso assistente está seguindo as orientações conforme a gente passou para ele. É isso, ficamos por aqui.